Este é o EMP número 13. 13. Vamos falar sobre séries inglesas e olha só quem é que volta aqui para falar com a gente. 13 episódios depois. Olha só, é isso mesmo? Que emoção, é? Estamos quase completando um ano, né? Aham. E o Paulo Gustavo veio aqui falar com a gente sobre séries inglesas porque o cara é um expert em séries australianas. Não, inglesas. Neozelandesas. Neozelandesas. E finlandesas, porque eu não entendo nada do que eles falam. Então é isso, a gente hoje vai ter um programa um pouquinho diferente, vamos falar sobre muitas séries inglesas que passaram no Brasil, séries clássicas, né? Sim. Muita coisa Né? num programa só. Num programa só, então a gente vai largar o pau aqui com as informações. E são séries normalmente mais ou menos rápidas e curtas que passaram aqui e poucas delas foram reprisadas nos últimos anos. Então são coisas que a gente tem que relembrar mesmo lá dos... Falar primórdios de novo. Primórdios de lá dos novo. primórdios de novo. Lá do baú né, da nossa lembrança. É. Então as séries inglesas são umas séries um pouco... Elas têm uma pegada diferente da série Sabe por quê? americana. Porque é o seguinte, quem é que começou essa história toda de teatro? Não estou falando teatro grego, mas assim, teatro... Foi o Shakespeare. O Bill, amigo meu, O Bill Bill. Shakespeare. Então todo mundo, quando a gente fala de séries inglesas, você imagina uma coisa seguinte, primeiro o roteiro tem que ser muito bem amarrado. Não tem que ter nada assim fora do lugar, porque eles são chatos. Porque o Shakespeare tá de olho. Exatamente. Na hora que o cara revolver, na hora que ele virar zumbi e vier cobrar isso, vai ser um inferno. Então todos os seriados, eles têm essa pegada um pouco mais densa, os personagens são muito mais, digamos assim, elaborados, porque tem essa história, esse histórico, né? E nós estamos falando de um tipo de produção que começou lá em 1927, quando a BBC entrou no ar. Isso sucedeu em 1927. Né? E em televisão, tô falando de rádio. Então você já tem uma tradição de ser um gênero, né, que já tem uma tradição muito consagrada, muito consolidada de mais de 70 anos. Pois é, bem mais, né? Bem mais. Com 70 porque é um número legal, anos 70, Copa tricampeão e tal. Mas as séries inglesas, elas vinham pro Brasil por um caminho só, não é isso? Tinha... Na realidade, o grande boom das séries inglesas foi nos anos 60, né, quando o Michael Stoll, ele era representante da ITC, que era como se a gente poderia dizer que seria uma emissora de televisão independente lá na Inglaterra, porque a televisão estatal sempre dominou países europeus, né? Tem TV estatal em Portugal, na França, em todos os lugares. E a BBC sempre foi uma emissora desse sentido. Só que a ITC também produzia coisas que tanto passava no mercado inglês, como em outros países, na Europa e também nos Estados Unidos. Então tem algumas produções de antes do grande boom dos anos 60 que passaram. Eu lembro que era um seriado difícil de ver, O Homem Invisível. Não pude dizer. Foi mais forte Humor que ele. inglês. E assim, ele era diferente primeiro que não era inspirado em H.G. Wells, porque o final da história do Homem Invisível dele é muito trágica, né? Esse não, ele era um cientista que desenvolveu essa tecnologia de ficar invisível, ficou invisível, ele usa... Esse é aquele que ficava desenrolando as desenrolava ataduras, o negócio né? pra poder- E aquelas técnicas de marionete, né, de pegar os objetos, andar para lá e para cá. Mas ele resolvia os casos que mais frequentemente aconteciam. E também na mesma época teve Guilherme Tell, tá? William Tell. William Tell. E todo mundo fala, mas e o Robin Hood? Que o Richard Green estrelava. Isso era uma produção americana. Produção americana que tem uma história muito interessante, porque era eles filmavam em estúdios em Londres, coisa que o Disney já fazia. Tem vários filmes da Disney que foram feitos durante a Segunda Guerra e depois no estúdio que a Disney tinha lá Em nos Londres. Estados Unidos. Esse do Robin Hood foi a grande salvação de vários escritores, vários roteiristas que faziam televisão na época, porque eles estavam na lista negra
do Comitê de Atividades Anti-Americanas. Né? Não, negócio do comunismo lá, do McCarthy. Do McCarthy, caçaram todo mundo. Então teve muita gente que foi para lá trabalhar como roteirista, ator, etc. E se você notar, isso é muito engraçado também. Vários episódios, eles têm uma certa tendência de dizer assim que o povo é a solução de resolver todos os problemas. Unidos venceremos e tal. Tem uma certa tendência ali vermelha e tal, mas é muito sutil, né? Só para quem fica pesquisando pelo em ovo. Mas esse aí, digamos que foi o grande boom da história, o início dessa história dos seriados ingleses. Principalmente porque não tinha nada na televisão brasileira, né? Nessa época a gente tem todas as emissoras colocando muito seriado, que hoje, quer dizer, com o péssimo nome de enlatado, né? Não tem nada a ver, uma produção como outra qualquer, porque não tinha produção local. Hoje, graças a Deus, não só pelo advento das TVs por assinatura, mas também pela quantidade de coisas que você tem na internet, via, por exemplo, Netflix. A Netflix, ontem eu assisti um seriado em inglês, por exemplo, chamado... Dr. Martin. Dr. Martin também tem, é boa, pra né? caramba. É boa. É muito legal. Mas é um seriado chamado Beckley Circle, sobre 4 mulheres que trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando códigos. 10 anos depois, uma delas depara com uma série de crimes que estão acontecendo com mulheres, e ela acha que com o que desenvolveram de técnicas para poder achar os códigos alemães, etc., poderiam resolver o crime. E elas começam a se envolver. História é maravilhosa. E aí entra o outro detalhe da série inglesa. 3 episódios numa temporada só. E isso tem uma explicação também interessante. A BBC, se você pegar o IMDb, que é a base de informação que a gente tem, né, de séries, que é a mais completa, coloca lá BBC Productions, vai colocar na numeração lá tipo 5.000, 4.000 produções de séries. Porque eles tinham o BBC 1, BBC 2, depois a 3, a 4, hoje eles estão fechando a 5 e a 4, por contenção de custos. E todos esses canais funcionando quase 24 horas por dia, principalmente dos anos 60 para cá. Natural que tem um monte de produções. Né? Um monte de produções, e eram raras as produções que duravam mais do que temporadas. E aí, nesse caso, a gente já pode falar da primeira delas, que é Doctor Who, que foi o primeiro seriado que durou 26 temporadas. Coisa rara. Qualquer seriado hoje na BBC, se durar... O Sherlock, por exemplo, Sherlock é 3 episódios por temporada. Dura 3 temporadas, acabou. Acabou, né? Se deu certo bem, se não deu certo, foi um prazer, a fila tem que andar, tem um monte de coisa para ser colocada. Então, e o Doctor Who, é interessante que o Sidney Newman, que era canadense, ele fez alguns programas jovens na época lá da BBC, e a BBC carecia desse público, né? Público jovem, né? Então, porque às vezes você assiste alguma coisa lá, eu assisti quando eu estive lá 2 vezes, e até hoje a BBC tem parece uma emissora meio carrancuda, né? Tem essa fama mesmo. Né? De coisa muito séria, um noticiário sério. Então os seriados, né, tinham essa pegada. E ele fez esse negócio, né? E quem quiser saber mais detalhes, tem um filme maravilhoso que foi produzido para comemorar os 50 anos do personagem, que é Uma Aventura no Tempo e no Espaço, que conta toda essa história, né? O que eu estou falando aqui é mais da pesquisa e um pouco do filme, né? Que você pega, eles foram atrás de um ator, digamos, clássico, shakespeariano, que já tinha feito televisão, e eu descobri um filme que ele fez, certo? Ele fez um filme que nós gostamos, que é O Rato que Ruge. O Rato que Ruge. Né? Ele é exatamente o chefe da de armas do Peter Sellers, né? Eu olhei lá para ele, né? Pô, que legal. E ele, o William Hartnell, né, que vai ser o primeiro personagem, que é esse senhor do tempo, que viaja no tempo para inicialmente eram aventuras sobre, misturando história da humanidade, né, com aventuras e tal. Era para criança, né? Para criança, né? Criança, né? Só que aí descobriram que os jovens estavam muito loucos por isso e seria necessário criar coisas mais efervescentes. E a ficção científica sempre foi um negócio muito de público jovem, né, no cinema. E aí eles começaram a fazer. E deu certo. 26 temporadas. E 26 temporadas, e eram assim, as histórias eram divididas em 4, 5 episódios, né? Então, cada temporada tinha, sei lá, umas 3, 4 histórias. Então, essas 26 temporadas tem muitos episódios. Nossa,
não só tem muitos episódios assim. E o problema maior que eles também resolveram isso logo na primeira, que nem o Gene Roddenberry. Vou fazer uma série de televisão com nave espacial. Putz, mas toda hora que ele tiver que pousar e sair do planeta vai ser um porre. Então vamos criar o teleporte. Aquilo que tinha a mosca, né? A mosca da cabeça branca é o filme clássico. Então descia, subia, 2 para subir, Sr. Scott, 2 para descer, Sr. Scott, aquela coisa toda. Economizou dinheiro para pousar a nave. Exatamente. Como tinha que fazer essa mudança de elenco, né, principalmente do personagem principal, eles criaram um negócio que, como o Senhor do Tempo é um alienígena, tem 2 corações, né, ele podia, digamos, mudar a aparência quando ele estivesse no fim da vida. Ou seja, quando os 2 corações começassem a pifar. Então eles criaram essa jogada perfeita, porque durante todos esses anos, incluindo a série nova, foram... só essa primeira fase teve 7 doutores diferentes. E toda vez que eu tô morrendo, ele se transforma no outro cara. Mudava o ator. Mudava o ator, e todo mundo... E a primeira vez que isso aconteceu, funcionou, e foi com o Patrick Troughton, que as pessoas não... É um nome meio estranho, inclusive, mas as pessoas não devem lembrar dele, mas quem lembra de ter visto A Profecia... Famosíssimo. A Profecia, ele é o padre que morre empalado lá com os demônios. Aí vocês me perguntariam, mas ele passou no Brasil? Exatamente, seria essa a pergunta. O Dr. Who não passou no Brasil. Não passou no Brasil. Bem perguntado. Você tem que perguntar rápido. Acontece que Dr. Who, a BBC nunca teve uma representação de vendas aqui no Brasil como a ITC tinha, né? Eles não eram arrojados, porque nós estamos falando de inglês vai ser documento, 6 vias com uma assinatura, aquela coisa meio burocrática. Eu não estou brincando, o negócio é muito burocrático mesmo. Por isso, vários produtos deles nunca chegaram aqui no Brasil, não só nessa parte dos anos 60, não só o Dr. Who, mas várias outras especiais de teatro, que eles filmavam muito teatro. Quando a Manchete entrou no ar, teve a Dama das Camélias, um monte de especiais feitos para a BBC, Orgulho e Preconceito, aquelas coisas da Jane Austen, né? Jane Austen. Tem vários que foi tudo feito pela BBC e isso, né, poderia ter sido vendido aqui no Brasil. Não foi, passou-se o tempo. Acontece com o advento, com o lance do VHS, várias empresas começaram a ter a necessidade de ter produto para lançar, começou com um consumo de home entertainment. Né? E a VTI Network, que tinha um estúdio de dublagem lá no Rio de Janeiro, e ela tinha começado a tabular uma negociação para substituir a Brás Continental no gerenciamento dos produtos da Paramount Television. E conseguiu, tanto é que ela representou durante 2 décadas. E eles lançaram, eles tinham várias coisas que eles tinham comprado no mercado internacional e uma delas era Robôs da Destruição. Que é um episódio quádruplo, mas condensado em 90 minutos, né, para VHS, e que mostrava uma história do Tom Baker, que foi o 4º doutor, dizem que é o doutor mais popular da história clássica do Dr. Who. E o seu cachecol colorido. Exatamente. O que me chamou a atenção na época foi o seguinte, eu conhecia o personagem de ler na Starlog americana, em revista de ficção, mas nunca tinha visto nada, a não ser metade de um filme do Peter Cushing, que teve 2 longa-metragens para o cinema, Invasão dos Daleks e A Volta dos Daleks, um negócio assim. E o Peter Cushing estava nesses filmes? Ele era o Dr. Who, mas... Peter Cushing foi o Dr. Who? Mas ele não... É verdade. Mas ele não faz parte da cronologia oficial, porque foi uma produção, inclusive, que não tem nada a ver com a... Foi só para os filmes, então, só para o cinema. Eu acho que teve alguma coisa a ver com o lance do Newman querer usar o personagem era dele, né? Ele que criou, e querer usar isso no cinema. Então eu só tinha visto isso. E tinha lido muita coisa. E foi exatamente no lançamento deste VHS que saiu uma matéria muito legal chamada Os 5 Doutores na Starlog. Eu lembro disso. Lembra? Então, que eu falava uma matéria sobre os 5 doutores. Só que na matéria não explicava. Por isso que na minha cabeça só começou a fazer sentido a mudança dos personagens quando eu comecei a assistir a série nova. Porque logo no final da primeira temporada, o Christopher Eccleston sai e entra o David Tennant,
E ele entra nesse esquema de se transformar, né? Eu não tinha entendido essa jogada, porque teve um longa-metragem produzido por uma tal de Amblin. Conhece a Amblin? Já ouvi falar. Um tal de... Aquela que tem uma bicicletinha na frente da lua? Esses caras. Eles produziram um longa-metragem que era para o cinema, mas acabou virando um filme para televisão, lançado em 96, com o Paul McCann fazendo o 8º Doctor Who, e que teve esse lance da transformação, mas só que eu assisti, eu lembro muito bem de ter visto o filme, foi um lançamento de VHS da SIC, mas para mim isso tinha passado batido, era só um negócio recorrente. Depois eu percebi que para fazer essa mudança, né, tinha esse lance de você transformar um pelo outro. E aí eu comecei a assistir o episódio, né, Robôs da Destruição. Terminei o episódio pensando assim, como é que isso fez sucesso, gente? Que coisa chata. O personagem era muito... Inglês. Não, só inglês, com o ego lá em cima, Arrogante. tudo. Arrogante, nossa, é isso mesmo, Léo. Arrogante pra caramba. Tinha uma companheira que era uma gostosa, uma selvagem, gostava de umas pedras desse, não deu caso isso, não vamos exagerar. Mas eu achava, como é que isso funcionava, né? Bom, alguns anos depois de ter essa nova série, eu fui ver, eu consegui uma série de vários DVDs com cada um dos personagens. Aí eu comecei a entender como é que isso funcionava. E funciona realmente, né? Funcionou muito bem, tanto é que eles resolveram, depois que a série terminou em 87, teve longa-metragem em 96, voltar com ela nova, num novo formato, com um apelo mais, digamos, ocidentalizado, com histórias de ficção científica boas, que todas elas são, mas sem ser muito dramático, sem ter aqueles negócios de, mas por que Porque era uma novela antes também. Como se fosse uma novela, exatamente. Você pega aqueles episódios em preto e branco assim, são totalmente novelescos a coisa. E lentos, né? Lentos, Porque primeiro é tudo filmado, tudo feito em VT. Quando entra cores, né, que é com o terceiro doutor, que é o John Pertwee, eles fazem uma jogada que é muito engraçada, que tudo dentro do estúdio é gravado e fora é filmado. Não entendi isso. E parece Monty Python, né? É a mesma estrutura do Monty Python. Agora, uma dica para todo mundo, assim, se você quiser conhecer um pouco mais sobre como é que era o Dr. Who antigo, a Paris lançou todas as 8 temporadas, todas as 8 temporadas, a nona ainda não lançou. Da série nova? Da série nova. Mas lançou uma coleção chamada Monstros, tá? Que conta a história dos principais inimigos do Dr. Who. Então tem lá Davros, Daleks, o Mestre do Tempo, Cyberman. o Cyberman, como é que era o nome? Os Soltarians, e um outro que é uma coisa de répteis, não esqueci o nome. Qual que é o divertido disso? Tem as histórias atuais, mas tem a origem deles no passado. Ah, que legal. Quando eles apareceram a primeira vez. Então eu assisti o dos Soltarians, que são soldados criados geneticamente, são clones, né? Isso eu vi em algum outro lugar. Em algum outro filme, né? Bom. Então, que são clones e são radicais. Eles, por exemplo, tem uma coisa muito engraçada, a cara parece um ovo, né? Um negócio assim. E atrás tem um buraco aqui, que é por onde eles respiram. Por quê? Porque eles querem ir de frente para a batalha. Se eles tiverem que morrer, eles vão morrer, mas de frente, encarando tudo. Tem negócio de virar para trás e correr. Então é mais fácil derrotar eles dando uma martelada na... Então tem que respirar pelas costas para não atrapalhar. Exatamente. Inteligente isso. É muito inteligente, né? Nenhum deles sobreviveria ao ataque do Kirk, que é... Não. Aquele na nuca dela, não. Bom, sobreviveria ao do Spock, né? Essa é uma coleção muito legal, que tem praticamente quase todos os doutores. Acho que, se eu não me engano, não tem nada do primeiro Josh Hartnett, mas tem, obviamente, esse longa contando a história do primeiro doutor. E também tem, a Paris lançou o especial, que é o Dia do Doutor, que foi o especial feito para o cinema, em 3D, que foi lançado no final de 2014, né? Que é muito divertido e que conta, que mostra lá todos os 12 doutores, inclusive dando gancho para a nova temporada com o Peter Capaldi. Isso é o que eu tenho a dizer por enquanto. Muito bem. Agora,
Doctor Who. Doctor Who. Agora vamos falar... E é só isso que eu tenho pra dizer, como diria Forrest Gump. My mother always say. Voltar aos anos 60. Vamos aos anos 60. Aí o Michael Stoll, que criou o Abraço Continental e que também criou um dos maiores e infelizmente o último grande estúdio de dublagem que fechou aqui no Brasil, que é a Alamo. Né? O Michael Stoll, ele era representante da ITC, que durante os últimos 40 anos mudou de dono para tudo quanto é lado, e hoje chama-se ITV e é uma emissora, uma rede de televisão na Inglaterra, que produz muita coisa ainda. Ele começou a oferecer produções inglesas para tudo quanto é canal aqui no Brasil. Primeiro, obviamente, era a Tupi, que tinha uma relação muito boa com eles, e ofereceu Dangerman, com Patrick McGoohan, o amigo pessoal do Peter Falk. Amigo pessoal do Peter Falk, exatamente. Trabalharam em pelo menos uns 4 ou 5 episódios. Falamos dele aqui no programa de Colombo. Muito legal. O Patrick McGoohan, que é o personagem principal, inclusive, do espantalho da Disney. O Disney adorava ele. Ele não só fez esse, como fez vários outros longa-metragens para o cinema lá em Londres, porque o Disney gostava pacas do trabalho do Patrick McGoohan. E ele fazia esse agente. O John Drake era um agente da Organização do Tratado do Atlântico Norte, envolvido com espionagem para tudo quanto é lado. Aqui no Brasil lançaram um episódio duplo chamado Operação Kikuchi. Isso em VHS, né? Isso em VHS. Que mostrava ele, né, atuando contra uma organização de espionagem chinesa na época. Então era sempre esse negócio de Guerra Fria. Os episódios iniciais eram de meia hora e tinha um outro nome, né? Que é o nome que o pessoal conhecia nos Estados Unidos, que é Secret Agent Man. E tem uma música famosa do Johnny Rivers, mas assim, o Danger Man e o Secret Agent Man é a mesma série. Mesma série. É que o Danger Man, depois de um certo tempo, quando ele começou a ser vendido para outros países, em vez de ser... E em outros países, por exemplo, aqui no Brasil, esse negócio de programa de meia hora era só comédia que usava esse... Coisa séria tinha que ser de uma hora. De uma hora. Então tem que ser desse jeito. Então eles reformataram e pegaram várias aventuras, e ele tem mais de 100 e poucos episódios, e foram condensando em episódios de uma hora. Então essa Operação Kikuchi era um desses episódios excepcionais que tinham 3 ou 4 partes, né? Termina num, começa do outro e tal, meio novelinha. Outro seriado que ele também vendeu na época, que é um personagem muito importante que veio do cinema, que eu acho que eu posso estar enganado, mas talvez seja o primeiro personagem de cinema que veio da literatura, óbvio, e foi para televisão, que é o Simon Templar, também conhecido como o Santo. O Santo. Com o tal de... Como é que é o nome do cara? O Santo era o Roger Moore. E o que o Roger Moore fez antes, meus amigos? Antes do Santo? Ivanhoe. Eu nunca vou esquecer, acho que esse foi o seriado que mais marcou assim dessa coisa inglesa na minha cabeça, porque tinha música, a abertura. O Ivanhoe. E foi perdido, infelizmente. Quando o Multishow passou a série legendada, porque eles falavam, tinha uma filosofia assim, não, porque a sessão é Retro TV. Do jeito que passou na época. Mas, meu amigo, passou na época onde? Nos Estados Unidos passou sem legenda, então, é isso? Então tem que passar sem legenda. Eu discuti isso com os caras, não, mas é que com legenda. Não, esquece, esse negócio de... É preguiça. Se não tem a dublagem, não põe no ar, pô. A pessoa vai lembrar do seriado por quê? Porque os olhos lindos do Roger Moore, não. Nem a música, porque a música era dublada na época. Né? Eu não penso assim. Sir Robert, há muitos barões nesse condado que não são fiéis ao rei, que vacilam, e devemos persuadi-los para que não votem em John. Mas violência não. Temos apenas palavras. Eu quero ver ação. Vós a tereis quando estivermos prontos. O príncipe John não os atacará ainda. Jamais ele marchará contra vós. Tem medo de vós, eu creio. Aposto até que ele daria um braço pelo vosso castelo de Vainhan. Isso é certo. E que ele não se atreva. Não, Sir Robert. Ele não procurará ganhar de vós pelas armas. Eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção muito tempo depois, né, quando você vai assistindo coisas para lá e para cá, que o Garth, né, que é o companheiro dele, né, depois foi ser o M, aliás, foi ser o primeiro-ministro inglês em alguns filmes do James Bond com Roger Moore, né? Da mesma maneira que depois ele virou o M pro Timothy Dalton.
E esse é um ator, né? Ator shakespeariano e tal, ele fazia o Garth com cabelo na época, depois disso. Mas a gente estava falando sobre a ITC. E ele começou, por causa do sucesso do Santo. Do Danger Man, que ele vendeu o Santo, aí as emissoras começaram a procurar ele para várias outras coisas. O Santo, por exemplo, foi vendido para Excelsior, né? A Tupi pegou, depois disso ele pegou, depois do Danger Man, ele pegou o Prisioneiro. Que é uma espécie de continuação do Exatamente. Danger Man, né? O John Drake, ele era um super espião, né? O personagem, inclusive, ele foi usado camufladamente no filme Estação Polar Zebra, estrelado pelo senhor muito famoso Rock Hudson, né? Que é a história de um satélite que cai no Ártico, aí o submarino tem que ir para lá, o Tiger Fish tem que ir para lá e tal. E ele é o cara que eles têm que levar para lá, porque ele sabe quem é que é o espião deles. E tem uma sequência no filme muito legal, que ele acabou de salvar, teve um rolo lá nos torpedos, ele está tremendo, né, embaixo do Ártico e tal, ele está contando por coisa. E o personagem dele nunca é um personagem histérico, ele é assim: eu vou matar você agora, você tem que me dar a informação, agora eu quebro essa pessoa. É desse jeito. Elegância. Não é legal? Elegância. E aí ele está discutindo com o Rock Hudson, sentado na vez, ele acabou de salvar o barco de uma possível sabotagem, está conversando com ele e está falando: não, é assim, eu acho que você não entendeu o que aconteceu. Eu fui lá, salvei os seus homens, e a única coisa que eu quero é que você bate na mesa, voa tudo assim, eu quero que você me leve logo pra... Primeira vez que eu vi um cara ter um ataque histérico. Bom, o Prisioneiro, reza a lenda, ele inclusive ele é um dos produtores executivos da série. Do Patrick McGoohan. Ele falou assim: eu tô com o saco cheio de fazer... eu tô com o saco cheio de fazer agente secreto. O que acontece quando um agente secreto se cansa? Faz o quê? Aí criaram o Prisioneiro. A ideia foi dele, então? Exatamente. O que ele faz? Foge de bola branca. Faz de bola branca. Só que ninguém sabia isso, porque para variar, né, serviço secreto em inglês ainda é um negócio secreto. Secreto, por isso que chama serviço secreto. Exatamente. Então, eles criaram essa ideia de que ele, na hora que ele quer desistir... Como o cara sabe um monte de coisas... A abertura é maravilhosa, que ela conta exatamente o que você vai assistir na série, tá lá. A abertura, ele chega, conversa com o cara, bate na mesa, eu não quero mais saber dessa porra. Tá? Aí a fotografia dele sai de um arquivo, eles marcam X. Aí ele tá em casa, arrumando as coisas, vê a foto do veleiro que ele vai viajar pelo mundo e tal. Aí os caras jogam gás, ele cai e acorda na raio da ilha. Na ilha, né? No vilarejo, né? No vilarejo. E aí a vida dele fica, por 18 episódios, um inferno. Detalhe, assim como Caverna do Dragão, o último episódio não encerra a série, tá? Porque há discussões muito grandes antes de internet de que o último episódio, quando ele consegue escapar e acaba chegando em Piccadilly Circus, aquilo é dentro da cabeça dele. Então... E tem umas que eles conseguem, mas quando ele chega no lugar é na própria vila, né? Exatamente. Ele não consegue sair. É impressionante. Ou o episódio que eu acho o melhor deles, que eles criam um clone dele, né? E eles criam um clone para se passar por ele e fazem uma lavagem cerebral para que ele seja o cara que foi transformado nele. E fica um negócio assim, aí depois quando termina, a bolha vai atrás dele, obviamente. A bolinha branca. Aquela bolha era aquele robô estranho. Muito louco aquilo. Outras séries inglesas da época. Tem uma tal de Os Campeões. O que era Os Campeões? É mais um momento da ITC na televisão. Sabe o que eu lembro quando você fala o ITC, o ITC, que você fala? Eu lembro do Muppet Show. Muppet né? Show? Porque Muppet Show eu tinha umas cópias de película,
né? E a vinheta de introdução era ITC. ITC. Ah, mas você sabe que tem uma razão disso como aí. é que é? Com distribuição Aloysio Leite Garcia. Não, versão brasileira, Luiz. Não, versão brasileira, Alamo. Isso, exatamente. Né? Então o que o Aloysio fala? Porque ele fez todas as vozes, todas as canções, aliás. Né? A versão de... Bom, sei lá, Aloysio Leite Garcia. Então, nessa mesma época, antes dos Campeões, teve os Vingadores Os Vingadores. na Bandeirantes, né? Patrick McNee, né? E a E a Diana Rigg. Diana Riggs que fez a segunda Vingadora. É. Essa é interessante porque foi isso já nos anos 70. Eles compraram essa parte da série porque era colorida. Porque a primeira parte que é com a que fez a Pussy Galore no James Bond era preto e branco, né? Aí a Bandeirantes até comprou depois os novos Vingadores, né? Que é com a mesma mulher que faz absolutamente fabulosas, né? Completamente pirada. Aí a Record, não no mesmo pacote, mas no mesmo esquema, ela comprou o Rei dos Ladrões e os Campeões, para fazer uma dobradinha no mesmo dia. Né? O Rei dos Ladrões, né, com o Robert Wagner, era muito divertido e tal. E os Campeões tinham uma pegada que era o seguinte, meio super-heróis. Né? Uma ideia mais ou menos de super-heróis. Eram 3 espiões de uma agência que era na Suíça, que funcionava em Genebra. Eles foram fazer uma missão na China e no meio da viagem o avião deles caiu em Himalaia. Né? E aí tem aquelas coisas e tal. Eles acordam com alguns ferimentos estranhos, né? E um cara falando para eles: vocês agora estão diferentes. A partir de agora vocês estão ligados uns aos outros. Então percebam que vocês só vão funcionar ligados. Então, esse é um link telepático fantástico, habilidades e força fora do normal. E eles entram eles começam a desenvolver, digamos, essas habilidades enquanto eles estão investigando os casos da agência. Ah, eles não sabem tudo de uma vez. Não sabem, não. Não é que nem quer dizer, é muito similar com o super-herói americano, né? Eles vão desenvolvendo essas habilidades. Então, e todas as aberturas tem sempre um mostrando alguma coisa que pode fazer. Então, o cara ele tá no trem indo pro trabalho, aí o cara acidentalmente deixa um jornal com palavra cruzada em aberto. Aí o cara chega lá perto e responde em 15 segundos. O tempo que o cara foi e voltou, já está respondido. Um dia eles estão os 3 fazendo hora na sala de espera para conversar com o chefe, e um deles pega um copo de plástico que ele acabou de beber água e joga a uma distância considerável e cai dentro do copo, tá? Aí um outro olha e faz assim com o copo, ele vai girando e cai dentro do outro copo. E a menina, né, que é a Bastido, que é uma atriz muito bonita, ela tá com o copo em cima da mesa, assim, ela faz assim, ó, dá um peteleco e cai dentro do copo. E eles, cada vez que eles estão em perigos, um sente. Quando alguém erra o copo, o outro sente. Você errou o copo. E era uma série muito divertida. Também outro negócio, né? Como era a ITC e ela vendia muito pro mercado americano, as séries tinham uma duração maior. Então não eram só... Esse tem, por exemplo, tem 32 episódios, né? Da mesma maneira, Persuaders. Eles conseguiram ligar, juntar 2 grandes atores, né? O Roger Moore E o Tony Curtis. o Roger Moore tinha acabado de sair de mais uma vez, né? Algumas séries do Santo, né? O Santo durou bastante tempo, inclusive. E o Tony Curtis, que nunca tinha feito televisão. O primeiro seriado que ele faz na carreira dele é Persuaders. E é uma série que, infelizmente, aliás, é a primeira vez que existe uma série no Brasil com título em inglês que deixam em inglês. A Globo deixou, né? Podia ter colocado Os Perseguidos, qualquer coisa, sabe? Uma Dupla Infernal, sabe?
2 malandros e uma... qualquer coisa, mas Persuaders, caramba. Mas foi. E era divertido porque eram 2 milionários que se envolveram com... perderam grana, e um juiz internacional disse assim, vamos pra cadeia, vamos fazer o seguinte, como vocês têm entradas em vários lugares, eu vou querer que vocês atuem como meus agentes, infiltrados em várias coisas. Então, espionagem, contrabando, tráfico de drogas, eles vão e conseguem resolver as coisas. Com aqueles carrinhos horríveis dele. Né? McLaren da vida. Né? Agora, assim, tem uma série que eu também curtia muito, que é uma das prediletas de Seres do Amanhã. Que teve uma versão nova que infelizmente só durou uma temporada, né? A versão nova não era ruim, né? Não, mas não pegou do jeito que eles queriam que pegasse, né? Não era ruim, só não era tão boa quanto a... Mas o que era? Era um grupo de pessoas que tinham poderes. Um grupo de adolescentes que tinham poderes. Os X-Men. Os X-Men, exatamente, poderes mutantes. E eles tinham algumas coisas muito interessantes, né, nas aventuras, que o Léo até lembrou quando a gente estava gravando aqui, meio psicodélico, que era comecinho, final dos anos 60, começo dos anos 70, essa série foi muito consumida lá e aqui, apesar de ter durado pouco aqui. Ela tinha um negócio interessante que era assim, alguns dos personagens podiam, por conta própria, se teleportar, né? Graças ao negócio que foi escrito por um cara chamado Alfred Bister, né? Esse nome inclusive é personagem do Walter Koenig no Babylon 5, né? Esse cara escreveu um livro chamado Tiger, né? Estrelas é o meu destino, em que você pode jantar é se teletransportar pela força do seu próprio pensamento, porque um cara, o nome dele era João Jaunt da Silva, uma coisa assim. Ele tem um momento na vida dele que ele vai ser morto, porque ele está numa sala, a sala vai ser inundada de ácido sulfúrico e tal, e ele pensa e desaparece a partir do lugar. Então essa... Aí o nome dele virou o verbo. O Jaunter virou isso. E eles usam essa referência desse personagem nos poderes de alguns dos seres do amanhã. É muito legal. Eu gostava muito da série porque ela é também estilo inglês. Dentro do estúdio é tudo filmado, tudo gravado com videotape e fora tudo em coisa. Tudo em película. Em película, né? Então fica aquela diferença de textura. Fica, né? E às vezes é legal, às vezes é bom para, por exemplo, marcar tempo mesmo, né? Tá vendo? Eles estão num lugar diferente do que eles estão agora. É muito legal. No Monty Python era muito visível isso, quando você passava aquela da piada mortal, você via aquele grão de filme, né, e lá dentro era Você sabe que é interessante, até mesmo no Monty Python. Monty Python, oficialmente ele entrou no Brasil pelo Multishow. Foi, né? Nos anos 90. Mas é um seriado de 69. Né? É antigo, Paco. A gente podia até falar... Flying Circus. Flying Circus, exatamente. A gente só conheceu, quer dizer, o brasileiro que gosta de piada, conheceu ele quando surgiu o primeiro filme deles aqui no Brasil, Em Busca do Cálice Sagrado. Né? E mesmo assim, quando eu lembro de ter lido muita resenha antes de ter assistido o filme, ninguém falava do programa deles. O programa de televisão do Monty Python não falava que era Flying Circus. Era só o grupo Monty Python. O grupo Monty Python, pra lá e pra cá. Tinha uma outra série, a ITC, que a gente já conhece ela de ter feito as séries ter produzido as séries do casal Anderson, né? Gary e Sylvia. Ele também fez uma das últimas séries live action chamado UFO, que aqui tem o nome de UFO, Objeto Voador Não Identificado, exibido pela Record, também no mesmo pacote, que ela comprou os campeões e comprou algumas outras coisas que vinham depois. Uma delas era o UFO.
Transcontinental apresenta objeto voador não identificado. O que nós conversarmos não sairá daqui. Certo? Muito bem, agora vamos à nossa brequinha. Você tem sido a pedra no meu sapato há anos, Straker. Exigências excessivas e persistentes por desvios de recursos para a sua organização. Agora fala num programa de limpeza geral. Certo. Eu lhe digo, enquanto eu dirigir esta comissão, eu vou enfrentá-lo a cada passo em seu caminho. Conflito. Dublado nos estúdios da Audiofono Brasil, Sociedade Anônima São Paulo. E todas essas séries que a gente está falando, uma das coisas que sempre me chamou a atenção, as músicas de abertura. Todas são músicas maravilhosas. Há muitos feitos pelo Barry Gray, né? Que é do Thunderbirds, ele fez UFO, fez Persuader, fez um monte de coisa. E aberturas visualmente legais, porque hoje vem a abertura do Lost. Do Lost. Não, isso virou. Isso a gente falou aqui no programa de trilhas. Hoje em dia tem um monte de séries assim. O Breaking Bad, né? Acabou. Abertura, Então, tem um monte, eu vejo outras novas aí, não tem mais abertura. Eu não sei se de repente eles pensam em que é para encurtar os créditos, para poder dar mais tempo no tema, não tem isso, né? Só uma opção mesmo, porque mesmo hoje em dia tem um monte de séries que ainda mantém o seu tema de abertura. Vê o Downton Abbey, puta série bonita, o tema de abertura é lindíssimo. Sim, Mad Men, então os caras... Demolidor atualmente. Demolidor. Então, os caras perdem... Penny Dreadful, aquela perdem. abertura espetacular. Nossa senhora. Perdem a força de expressão, né? Os caras separam 1 minuto, 30 segundos pra contar, pra poder passar uma abertura. Mesmo o Arquivo X, pô, aquela música até hoje tá na cabeça de qualquer um. Qualquer assobiar do lado. Você assistia Arquivo X? Né? Pô, saindo um pouquinho do assunto aqui, indo pro Arquivo X, que legal a ideia de... eu achei essa série nova muito fraquinha, tudo bem. Mas foi legal a ideia de manterem a abertura do jeito que era. Sim. Que alterações tem. Só que, não, tem o Meat Piled lá, tal, mas são as cenas da abertura original. Né? Passaram aquilo para HD, porque não era em HD. Né? Não. Nada daquilo, aliás. Então, eu não sei se eu li em algum lugar que iam lançar toda a série em Blu-ray, ou se já saiu, ou vai sair e tal. Mas é outro negócio, é que nem a história do Jornal da Nova Geração. Dá um trabalho federal, porque é o mesmo esquema de você filma em 35 e faz a pós-produção em vídeo. Depois para fazer o reverso, isso é complicado. É um problema. Né? Pois é. Então, o UFO, qual é a história do UFO? O UFO, inclusive, foi lançado em VHS, né? Depois, né? Contava a história de uma organização chamada Shadow, né? Que eu esqueci o nome da Secret, não sei o que, de defesa do mundo. Que quando cai um disco voador nos arredores de Londres, sempre Londres. É um imã. É que nem os Ultras, é sempre em Tóquio. Só que tá impressionante. Ainda bem que os vilões sempre conhecem de onde são feitas as séries, que assim eles vão lá e atacam os caras. Então, essa organização, depois que acontece esse incidente, eles resolvem eles criam essa organização com o dinheiro das Nações Unidas, né? Só que para manter o sigilo dessas operações, eles criam um estúdio de cinema falso, onde tudo acontece por lá. Então eles têm defesa estratégica espacial, eles criaram um satélite, que é um satélite com inteligência artificial, ele fala, olha, detectado objeto entrando e não sei o que, vai aí. Ou você aciona as defesas que tem na Lua, uma base na Lua, com as meninas maravilhosas, com cabelo roxinho, né? Se por acaso eles conseguem escapar, eles têm na Terra um super submarino para atividades no mar e um esquema em terra com super tanques todos fodidos. Né? Tudo super. E os Interceptors. E os Interceptors também. Não, os Interceptors estão na Lua. É verdade, eles ficam na Lua. E com isso eles tentam, e aí é o tal negócio, né? É uma série, como a gente está falando de série inglesa, é uma série de ficção científica que não é fácil. Então tem episódios lá que você pensa, nossa, mas que ideia genial, que coisa doida. Então, por exemplo, eles acham que tinham que construir um episódio, eles têm que construir um satélite espião para ser levado lá para o planeta dos alienígenas e saber por que eles estão fazendo isso com a gente, tá? O episódio inteiro vai girando em torno disso, aí aparece a primeira imagem, né, que o Striker, né, que é o comandante, mostra essa primeira imagem pro cara que
desenvolveu o projeto. Essa é a primeira imagem. Nossa, mas olha que textura estranha, né? Essa imagem, peraí, só um minutinho. Aí ele abre a porta e mostra no estúdio uma mulher que está com a perna descoberta e a câmera filmando a perna dela. E ele fala assim, a gente nunca vai conseguir chegar a descobrir o que eles estão fazendo, porque eles já detonaram 3 tentativas nossas de colocar satélite em órbita. Então esquece, não vamos gastar dinheiro com isso. Ele conta a história inteira para depois provar para o cara que não, nós temos que fazer mostrando a perna, as imagens na perna. Que doido isso. Né? Entre outras coisas, né? Um dos principais heróis do seriado é capturado, é transformado em alienígena, depois eles tentam matar ele pensando que ele é alienígena. É muito doido. E tudo isso durou só uma temporada. Só uma temporada, 20 e poucos episódios. 26 episódios. 26 episódios, exatamente. Mas essa base na Lua foi aproveitada para uma outra série inglesa. Espaço, 1999. Né? Que também é do Gary e da Sylvia Anderson. E com um elenco americano de com um primeira elenco linha, americano, Martin Landau, Barbara Bain e o Barry Morse. Né? Mas a série era inglesa. A série inglesa. A série era inglesa. Não era como o Robin Hood que eu falei anteriormente. E diz que foi uma tentativa de fazer uma série de ficção científica séria. Sim. Nos moldes de Jornada nas Estrelas, né? Tanto que tem fã, pelo menos na primeira temporada, que é um pouco mais séria, né? E a segunda temporada do Espaço 1999 é triste, né? E tem alienígena demais. A Maia, aquela Maia lá. Nossa Senhora. Né? Então, mas é. Inclusive o dublador do John Koenig, que era o comandante da base do Mar Alpha, era o Astro Gil, filho que dublou o Kirk no segundo e terceiro ano. Verdade, é né? verdade. É mais uma negação com a jornada. Mas o Espaço 1999 passou. A última vez que passou isso dublado. Foi na Tupi. Não, foi na Gazeta. Na Gazeta, passou na Gazeta nos anos 80 com o nome de Aventura no Espaço. Ai, meu Deus. É que nem o. Eles mudaram o cartão do filme, assim, da série, assim, tiraram o Espaço 1999 e deixaram aquela águia na base, né? Escreveram Aventura no Espaço. Aventura no Espaço. A história era muito legal. Esse negócio dessa base na Lua. Explodir os dejetos radiativos e tirar a Lua de órbita, aquilo é maravilhoso. É, uma boa ideia. E ia ter um reboot, né? Mas parece que cancelaram, né? Ia ter o Espaço 2099, né? Por que não fomos destruídos? Paul, tente contato com eles. Use som, luz, ondas de rádio e escala de frequências. E diga ao professor que quero falar com ele. Helena, quero uma autópsia de Ted para saber exatamente o que o matou. Talvez não seja possível. Pois dê um jeito. Quero saber o que enfrentamos. Uma série de antologia inglesa no estilão de Além da Imaginação que começava com o parque de diversões abandonado e uma musiquinha assobiando. Você lembra disso? Aquilo era um terror, cara. Enigma. Quando a gente fala de terror, cada vez que eu lembro do Enigma, eu lembro de uma coisa mais recente que era a Casa do Terror, que passava na Globo. A Casa do Terror era ruim. Não, sim, mas era assim, era terror inglês. E terror inglês nunca acaba bem. E o Enigma era exatamente isso. Episódio que eu lembro assim, cada vez que eu lembro, eu falei, putz, era uma história que envolvia um casal que estava numa
casa de campo, ele conhece os vizinhos, eles se interagem, mas eles acham uma coisa estranha dos vizinhos, no final das contas, certo? Eles são adoradores do capeta, ok? E aí ele tá conversando com o outro vizinho, não, nós precisamos resolver isso, nossa, lá, a mesa, vai ter um sacrifício, e quem tá na mesa de sacrifício é quem? A mulher do cara. Fala, mas a gente precisa salvá-la. Não, aí o cara fala assim, não vai salvar, eu te dei um negócio pra você dormir, ela vai ser o nosso sacrifício. E o que acontece? Acontece tudo isso. Eu lembro de eu ter ficado apavorado. E como é que a câmera fechada no cara com aquele capuz todo de capeta, não sei o quê, e com uma espada enorme e vindo lentamente em direção ao peito da mulher e acaba o episódio. Para com isso, mas era maravilhoso. Eu roteiro gostava. Assim, assustadoramente muito bom. Quando eu consegui rever essa série aí, imediatamente que me veio a memória foi a musiquinha. Aquela musiquinha mete um medo danado. E com aquela narração que só existia na dublagem, né? Né? Não tem no original. Está na hora de você entrar com o eco. Então, no original não tem, é só o cara... E esse foi um dos campeões de audiência de terror dos anos 60 na Tupi. Que não tinha muita coisa... Como é que é? Um tordelinho de emoções. Essa série era muito... E também durou pouco também, mas era boa. Pois agora você penetrará em regiões inteiramente desconhecidas pela mente humana. E para os mistérios, as sombras, as dúvidas, você só encontrará um nome. Enigma! Produção e distribuição 20th Century Fox. Agora, o interessante a gente fazer a sugestão de pauta de falar das séries inglesas, porque a gente já vem descobrindo há muito tempo que não é só... existe gosto para tudo, existe formato para tudo e existe conteúdo para tudo. E hoje, com essas 200 mil plataformas diferentes que você tem, falta... o que não falta é produto para alimentá-las, né? Quando eu vejo, eu sinto falta, por exemplo, na Netflix, ok, você entra lá, eu fiz uma relação de uma lista de coisas que eu quero assistir, de séries de vários lugares, que já tem 60 seriados. 60 de coisas que eu não vi. Tudo bem, tem algumas ali que é rever e tal, mas tudo bem. Doctor Who, por exemplo, eu estou revendo algumas coisas da temporada atual e tal. Eu fico impressionado e sinto falta de ter um lugar onde você tenha esse tipo de coisa. Um site especializado ou alguma coisa do gênero que te ofereça coisas do passado com qualidade. Então pode ser... E o que me entristece é que todos os canais que são ligados a estúdios, Universal, Paramount, Fox, etc, Sony, eles têm um acervo desse tipo de material que eles poderiam disponibilizar nesses Play que eles têm, né? Universal Play, GNT+, aquela coisa toda. Porque isso daria oportunidade de outras gerações assistirem todo esse material que a gente está falando aqui. Eu garanto que se quem assistir esse episódio e se interessar em, por exemplo, conhecer Ivan Oé com o Roger Moore, você vai falar, nossa, que seriado diferente. E esse é um dos poucos seriados produzidos naquela época que era tudo filmado, era tudo com película. Né? Dentro do então dá para atualizar o visual dele, né? Exatamente. Eu sinto falta, quando a gente fala de abertura, sinto falta de escutar como é que era a abertura original do Ivan Oé. Ou a abertura original daquele desenho animado do Hércules, lembra? Hércules! Porque quando eu escutei no original, eu falei, que coisa horrível. Ele fala, parece que a música vai para um lado e a voz vai para o outro. Então tá bom, falamos hoje de séries inglesas clássicas.
A gente não falou nada, vocês perceberam, a gente não falou nada de Super Mario Nation, essas coisas de propósito. Vamos ter um programa sobre Super Mario Nation, né? Vamos ter outros programas sobre outras séries clássicas, em grupos, que nem a gente fez aqui hoje com séries inglesas e tal. Não falamos de Sherlock, que não é uma série clássica ainda. Então. É uma série clássica que não é clássica então, ainda. as séries inglesas mais novas, vamos falar delas também mais pra frente, numa outra... Porque Sherlock, é legal falar de Sherlock, é legal falar de um monte de E é engraçado, o Sherlock, a gente tá vendo essa nova com o Benedict Cumberbatch e tal. E teve uma série anterior a essa, dos anos 80, que transpôs pra telinha todos os episódios. Mas eu descobri uma série inglesa feita em 56, que tá no YouTube, tem 36 episódios. De Sherlock? De Sherlock. No YouTube, eu falei, nossa, Sherlock, aí assisti um primeiro, é ruim. Desculpa, coisinha. Isso acontece nas melhores famílias, né? Elementar. Então agradecemos aqui a presença, o retorno da presença do Paulo Gustavo Pereira, nosso amigo jornalista pouco conhecedor de séries, né? Se a gente... eu vou explicar por que só ele falou hoje. Né? Duas razões. Primeiro que não dá tempo da gente falar quando ele fala, ele não para. Entendeu? E segundo porque ele é o especialista em séries inglesas. A gente trouxe aqui justamente para poder falar pra gente dessas séries que a gente queria abordar todas de uma vez, né? A gente não ia ter um programa aqui sobre os campeões, sobre os Persuaders ou sobre os Vingadores. Então é legal juntar tudo isso. E nada melhor do que o Paulo Gustavo para falar isso pra gente. Foi um bom papo. Eu gostei muito. Monólogo, mas Fatalmente ele vai voltar aqui outras vezes pra gente falar de outros temas. Será um prazer. E relembrando o evento de aniversário do EMP. Estaremos todos lá. Tem uma palestra do Paulo Gustavo lá sobre séries de ficção científica. Eu não sei de nada disso. Né? O Léo vai estar também dando uma palestra. E vai ter um monte de coisa legal lá. Participe, veja a nossa página no Facebook, a programação completa do evento, tá bom? Beleza. Obrigado, gente, e até a próxima. E no próximo episódio é um programa sobre seriados de TV. Você que gosta de seriados de TV, acompanha a gente sempre. Se você está chegando aqui agora, aqui vai ter um link para os nossos últimos 4 vídeos. Fora esse que você acabou de ver, os últimos 4 estão aqui, né? Se você ainda não é assinante, ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no logo do YouTube, aqui em cima. Esse logo vai levar você para a área de assinatura do canal. Logo abaixo dele tem o logo do Facebook, a gente tem uma página no Facebook lá para vocês acompanharem as coisas que a gente faz. Tudo que é corrigido ou complementado das informações dos programas, a gente coloca no Facebook e também no Twitter, que tem outro link aqui para o Twitter, para você seguir a gente no Twitter, que a gente vai sempre colocar coisas novas lá. Para você escrever para a gente com opiniões e essas coisas, se não quiser colocar nas páginas lá, manda um e-mail diretamente, o link está aqui embaixo, tá bom? Obrigado por estar com a gente.